Bom, boa noite a todos. Deus abençoe. Cumprimento todos com a paz do Senhor. E uma alegria muito grande estar aqui. Queria apresentar meu amigo e irmão que está comigo aqui, o Fabinho. O Fabinho é missionário também. Pode contar o negócio do Paraguai lá? Talvez ele vá para o Paraguai também com a esposa e a filhinha daqui a pouco tempo. E quero agradecer muito ao pastor Silas, meu xará. E agradecer a Márcia também, o pastor Ailda, que faz aniversário hoje, Deus abençoe, parabéns, Muitos anos de vida, saúde, pastor Hélio, A irmã Noêmia, eu ia mencionar aqui, muito obrigado a ela pelas orações, Joelson, pastor Timóteo, que está ali também, E toda a turma que recebeu a gente aqui, desde a nossa chegada. Eu sou natural de Campinas, Sou de uma família de 9 irmãos. A gente era da Assembleia de Deus. Aí, com 5 anos, a mãe faleceu e nós fomos todos para a Igreja do Nazareno, lá em Campinas mesmo. Alguns conhecem, o pastor Silas conhece o pastor Aguiar lá. E somos 9 irmãos: Raquel, Agar, Esther, Noemi, Sara, Raquel, Eli, Paulo, Antônio e Paulo Silas. Eu acho que o velho era crente, eu acho. Ele faleceu quando eu tinha 20 anos, mas deixou muitos ensinamentos para a gente. Sou casado há 32 anos, temos 3 filhos, temos o Natan, de 29, que já é casado também, a gente tem até um netinho já, o Mateu, que tem 11 meses, a Carole tem 26 anos, é médica, a nossa doutora lá, ela é o orgulho lá da casa, eu já deixei de ser faz muito tempo. Agora é a Carole. E o Caleb, que é o mais novo, tem 23. Caleb estava fazendo educação física, estava jogando futebol, estava na Caldense, até agora, há pouco tempo atrás, mas deixou, entrou para o ministério e está no seminário, terminando educação física. Canta bem também. Esses dias ele tem um grupo lá em casa que tem 100 jovens, mais ou menos, que ele começou há 2 anos. Eles se reúnem às 11h30 da noite, porque é quando eles voltam da faculdade. E a gente tem um grupo de casais, então termina o nosso grupo, começa o grupo dele. E aí domingo ele não vai na igreja de manhã, porque termina tarde a reunião. E esses dias ele acordou de manhã, às 7 da manhã, entrou no meu quarto no domingo, todo arrumado. Eu falei: filho, o que aconteceu? Onde você vai? Ele falou: vou cantar, pai. Eu falei: mas você vai cantar onde? Ele falou: vou cantar no velório. o Lucas, meu primo, pediu para eu cantar, que a avó dele faleceu. Eu falei: beleza. Eu falei: você podia cantar aquela música, O céu é um lindo lugar, cheio de graça. E assim vai. Então a gente está muito agradecido a Deus, porque, como o pastor Silas falou, futebol, ele dá muitas coisas, ele me deu muitas coisas, eu pude jogar talvez em 6, 7 países, aprender outros idiomas, e seleção brasileira, tudo isso é muito, muito, muito legal. Mas o mais importante de tudo, e o que ficou, é o casamento, são os 3 filhos, todos encaminhados. Semana retrasada estavam todos os 6 no acampamento, mais o genro, a nora, o neto, estava todo mundo, a gente não obrigou ninguém a ir. Então essa é a nossa, vitória. Eu trabalho hoje na ESPN, eu não sei se alguém assistiu ontem o resenha que a gente gravou com o Miranda, o ex-jogador do São Paulo. Depois de amanhã eu estou às 18 horas lá. Então, se quem estiver em casa, esquece os outros canais, tá? ESPN agora, daqui para frente. E eu trabalho ali. E eu sou palestrante. Outro dia eu fui falar para o Colégio Objetivo lá em Campinas. Tinha uns 200 adolescentes lá de 14 a 18 anos. E a diretora me anunciou, me apresentou e disse: vocês conhecem esse moço aqui, o Silas? E a criançada olhou assim, todo mundo fazendo assim com a cabeça e tal. Aí eu falei: tudo bem. Aí coloquei uns gols lá no telão para eles verem, Dei a palestra e tal. Quando acabou, uma menina veio falar comigo, de uns 18 anos: Silas, que bonita a sua história. Parabéns, puxa, que legal. Você dá um autógrafo? Eu falei: dou. Como que é seu nome? Ela falou: não, é para minha avó. Aí eu falei: a dormir você, sua avó. Falei: pô, se fosse a mãe, a tia, Ela falou: para minha avó, ela é São Paulina, apaixonada por você. Eu falei: meu Jesus, que eu vou pintar o cabelo? Amanhã já vou pintar o cabelo, não quero nem saber.
O pastor Timóteo falou para mim que tem uma rapaziada dos Atletas de Cristo aí. Levanta a mão para eu reconhecer vocês aí. Ali, ó, lá também. Onde mais? Fique em pé, por favor, aí. Ó, tem uma galera grande dos Atletas de Cristo aí, ó. Deus abençoe vocês, né? Podem se assentar. Eu queria dar um testemunho curto antes da gente entrar aqui naquilo que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. E nós estamos entrosados, porque o pastor Silas, na resenha ali, no café ali, ele já falou o versículo que está aqui para falar. Eu falei, pastor, alguém contou que eu vou pregar tal? Ele falou, não. Eu falei, então, estamos firmes. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. É isso que eu queria falar para vocês. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Eu fui para a Argentina. Se vocês olharem a história do futebol argentino, poucos brasileiros passaram por lá. Eu também não queria ir. Eu não queria ir para a Argentina. Fomos jogar meu último jogo pela seleção brasileira. Foi lá contra a Argentina em 92. Nós empatamos 1-1 com um gol do Mancuso pela Argentina e um gol do Luiz Henrique pela seleção brasileira. E quando acabou o jogo, tem um missionário que morou muitos anos lá, ele falou, Silas, olha, nunca algum missionário falar para você que vai orar por alguma coisa, se você não quiser, fala para ele não orar, porque quando os caras oram, as coisas acontecem. Ele falou, eu vou orar para Deus trazer você aqui para a Argentina. Mas como eu queria que ele me deixasse tranquilo, eu falei, então ora aí, não é que o cara orou mesmo e Deus ouviu, cara. 93, apareceu de eu ir para o São Lourenço, lá na Argentina, é o time o Papa Francisco torce para o São Lourenço, né? Mas quando eu cheguei lá em Buenos Aires, eu, como todo brasileiro que joga futebol, que não quer ir para a Argentina, eu também não queria. Entrei lá no quarto do hotel, a primeira coisa que eu fiz, ajoelhei e orei e eu dei uma de Gideão. Eu botei a lã molhada, falei, Deus, ela tem que aparecer seca amanhã. Depois sequei a lã, falei, tem que aparecer molhada. E comecei a fazer umas provas com Deus. Falei, o senhor me quer aqui, na Argentina? Falei, amém. Mas se o senhor me quer aqui, no meu primeiro jogo, eu quero fazer 2 gols. E essa vai ser a confirmação que o senhor me quer aqui. Estava ajoelhado, quando eu levantei da oração, eu falei, bom Deus, na verdade que 2 são muito. Eu falei, né, mais um, sim. Porque pro Romário, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, esses caras aí, 2 gols para os caras é mole, o cara faz 2 gols todo jogo, né? Mas para mim não, porque a minha função era mais de assistência, né? E levantei e falei, bom, mais um, sim, e essa vai ser a confirmação que o senhor me quer aqui na Argentina. Fui treinar, fim da semana o técnico me chamou e falou, você vai estrear no domingo que vem. Eu falei, Ele falou, eu falei, contra quem? Ele falou, contra o Boca Juniors. Eu falei, Jesus, misericórdia. Falei, contra o Boca, pensei, não tinha um time mais fácil não, né? Pra gente, né, ver se confirma esse negócio aí não. Fui pro jogo. Frio, muito frio, eu querendo ir embora pro Brasil. E muito frio o primeiro tempo. Eu nem sei se eu peguei na bola direito. E os caras já estavam, acho que, me cornetando lá de cima, de imprensa e tal. Eu sei que no segundo tempo o cara jogou a bola para mim dentro da área. Eu cortei o zagueiro assim. E joguei a bola no canto e fiz 1-0. E aí, 1-0, tá. Peguei a bola de novo, joguei a bola na direita pro lateral. E fui para dentro da área. E aí, assim, o gol como daqui nas cadeiras, assim, e eu vi que os zagueiros do Boca Juniors vieram comigo. Então eu dei uns passos para frente, assim, e dei uns 2 passos para trás. Sabe aquele cruzamento do Jorginho da Seleção Brasileira, que a bola vem na tua cabeça, assim, eu não precisei nem pular. Só dobrei um pouquinho o joelho, assim, para pegar um pouco de impulso e pum! A Siri quer participar do reunião, não dá agora, assim. E aí, cabeceei a bola e já saí para comemorar. Entrou um zagueiro do Boca, e eu brinco assim quando eu falo, o cara estava nos quintos dos infernos, eu não sei de onde aquele cara saiu. E ele entrou assim, a bola bateu na cabeça dele e saiu, eu já estava comemorando. Quando eu caí assim, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e falou na minha mente, se você tivesse me pedido os 2 gols, eu te daria. Porque eu sou Deus e para mim não tem nada impossível. Cara, eu arrepiei, comecei a chorar assim, e os meninos, Pablo, eu também nem ia explicar para os caras argentinos o que estava acontecendo, né? Não, tá tudo bem, sim, tudo bem. E seguiu o jogo, nós ganhamos de 1-0,
Deus confirmou que me queria lá, mas Deus confirmou também que muitas vezes é feito conforme a fé que a gente tem. Eu não tinha fé para 2 gols. A minha fé era para um só. Agora, o Deus que a gente serve, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos ou entendemos. Naquele ano, a gente foi segundo no campeonato argentino. O River foi campeão. Eu tinha feito um contrato que não tinha sido muito bom, porque eu tive um problema no pubis. E no final do ano, o clube do Japão, o Itachi, queria formar o trio do São Paulo. O Careca já estava lá, e eles queriam levar o Miller e o Silas para lá, nós 3. O Miller acertou com o time lá do Itachi, e eu vim para São Paulo, da Argentina, para conversar. E quando eu cheguei, naquela manhã eu estava orando, e a oração do devocional dizia assim: Senhor, que eu possa olhar somente para Ti nesse dia de hoje. E era muita grana, era grana que eu sonhava, era grana para garantir os filhos, os netos. E eu vim para São Paulo, e Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Então, quando eu entrei no escritório, o escritório do Juan Figueira aqui em São Paulo, era meu empresário já há muitos anos, um lugar assim familiar, e eu falei: Senhor, se é para eu ir para o Japão, que eu me sinta bem, que eu sinta alegria, que eu sinta gozo, que eu sinta alegria. Agora, se é para não ir, que eu sinta aquele enjoo no estômago, aquele frio, sabe? Quando o cara tem que pregar assim, que dá aquele negócio no estômago do cara. E aí depois o cara fica bem, porque Deus ajuda, né? Porque se Deus não ajudar também, o cara tá frito, né? E aí eu falei: se é para não ir, que eu sinta aquele mal-estar. E aí o cara pegou e fez a proposta lá dele. Eu chamei o meu empresário, eu falei: a gente pode conversar? Ele falou: pô, vamos lá na outra sala. Eu falei: não vou para o Japão. Gente, para que eu aceitasse a proposta, ele, empresário, ia ganhar, a comissão dele era muita grana. Se qualquer outro ia falar para mim: Silas, o Japão é o melhor lugar do mundo, vamos embora, vamos para lá. Tá, todo mundo tinha sido depois da Copa de 94, o Brasil já tinha sido campeão do mundo. Aí nós voltamos para a sala e ele falou para o japonês assim: o Silas não vai para o Japão. Aí ele falou assim, o japonês: mas Silas, o Dunga, o Jorginho, o César Sampaio, o Leonardo, o Bismarck, o Valber, eles estão lá no Japão. E 4 desses 5 tinham sido campeões do mundo. O Dunga, Jorginho, o Leonardo tinham sido campeão do mundo. Eu falei: não, tudo bem. Aí ele falou assim para mim: qual que é o problema? É a sua mulher? Eu falei: olha, ela me dá outros tipos de problema, mas isso aí não é não. Ninguém está gravando, né? Por favor. Não bota nas redes sociais nada, guarda aí, tá, pega a parte boa só. E aí eu falei: não, a gente já está junto há muitos anos, até fora do país, ela não é um problema não. Aí ele tentou a última coisa. Ele falou assim: você quer mais dinheiro? Eu te dou mais dinheiro. E eu falei para ele: não passa por aí. Ele deve ter achado que eu era louco, como muitos aqui também devem estar pensando que eu fiquei louco lá naquela hora. Mas eu sei de uma coisa: saí da sala. O técnico era o Zé Sérgio, que é um irmão nosso, na fé, inclusive. Quando eu saí da sala assim, eu estou no corredor, quando eu estou entrando no elevador, o Espírito Santo de Deus falou para mim, no meu coração: você fez muito bem em ser obediente à minha voz, mas você não se esqueça de uma coisa: eu sou Deus, eu não fico devendo nada para ninguém. Eu voltei para a Argentina, nós fomos campeões argentinos depois de 21 anos. Com o River e o Boca lá, eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato. Nós ganhamos um programa na televisão que ia custar $25 mil por semana. Nós não gastamos um centavo, tivemos o programa 6 anos no ar. Nós temos hoje trabalho em quase todos os países da América do Sul, que saiu da mesa da minha casa um uruguaio, eu brasileiro, um hondurenho, Eduardo Bennett, Juan Moran, uruguaio, um pastor armênio, Rubem Kassabian, 4 pessoas. E hoje nós temos esse trabalho na Argentina, em todo lugar, na América do Sul toda, por conta de ser obediente à voz de Deus. E eu quero reafirmar para você que está aqui: eu não vim aqui para falar de religião, eu também espero que vocês não tenham vindo aqui para ouvir um ex-atleta de futebol que teve fama, não. Deus, Ele não fica devendo nada para você quando você coloca a sua vida nas mãos dele. Amém?
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 3. E o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é a respeito do contexto dos dias que nós estamos vivendo hoje. E até quando eu mencionei com o pastor, ele falou, puxa, como nos dias de Noé. Eu falei, pastor, está escrito aqui, no meu nem termina, porque senão eu vou falar que o Joel passou a cola aí. E porque a gente realmente está vivendo dias difíceis, a gente está vivendo dias complicados, e onde a gente precisa ter muita sabedoria para viver esses dias de hoje. Em relação ao coronavírus, afetou o mundo todo, o mundo do futebol. O mundo do futebol parou. Vocês que estão acompanhando, a maioria das prefeituras baixaram portarias para que não haja cultos. Então a maioria das igrejas vão fazer culto online. Abençoados são vocês que têm esse espaço aqui dessa forma. Hoje o pastor Silas me ligou de manhã, 8 da manhã, e falou, irmão Silas, ontem baixaram uma portaria com relação a gente cancelar a reunião, o que você acha? Tal. Eu falei, pastor, o que você quiser fazer, eu estou às tuas ordens. Mas quando eu fui para o banheiro escovar os dentes, eu senti, não, se tiver 10 pessoas lá, amém. E eu escrevi para o pastor Silas, eu falei, pastor Silas, se tiver 10 pessoas lá, amém, vamos embora, não vamos parar nada, não parar a obra de Deus por causa de vírus, de nada. E olha aqui, tem muito mais do que 10 pessoas aqui, glória a Deus, né? Por isso. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, vou tentar que a minha Bíblia fique com a... 2 Timóteo 3-5. 2 Timóteo. Aqui está em primeira. Aqui, está fácil, pastor. Tá, obrigado. Aqui fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder dela. Até aqui. Vamos orar. Curva sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, Pai. Aqui está, Pai, o Teu povo. Aqui está, Pai, a Tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, através do Teu Espírito Santo, compartilha, Pai, com cada um de nós aquilo que cada um de nós necessita. De forma individual, Pai, como igreja, como missão. Abençoa, Pai, a cada um que chegou aqui, Senhor. Abre, Pai, os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento, Pai, para que aquilo que diz respeito a nós, a gente possa levar para casa. E não somente como ouvintes da Tua palavra, mas que a gente possa colocar em prática, porque é aí que está o segredo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim que, lá em Isaías 6, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto, exaltado trono. Aí ele dá as especificações, os anjos, como que eles estavam, que eles adoravam a Deus. E aí ele diz lá, mais para frente um pouco, ele disse, então eu disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Ou seja, quando a gente lê aqui essa descrição de 2 Timóteo, a gente consegue, só lendo o texto, entender que o contexto que a gente vive hoje é esse contexto aqui. Não somente contexto dos fins dos tempos, senão que contexto de onde as pessoas são mais amigas dos prazeres hoje, do que amigos de Deus. Onde a porta larga tem sido a primeira opção, tem sido a escolha a ser tomada, e não o caminho apertado que conduz para a salvação. Mas a porta do conforto, a porta da facilidade, a porta do, não vai ter culto porque o coronavírus, que bom, vou ficar em casa que não vai ter culto. Até crente pensou assim, hein? Nossa, trabalhei a semana inteira, não vou sair na igreja domingo, então eu vou assistir online lá e já era. Não, essa porta aí não é a nossa. Essa porta aí não é a que Deus quer para nós. Ele quer a outra, ele quer a do jejum, ele quer a da consagração, ele quer a do sacrifício, ele quer a do desconforto, porque é esse o caminho que a gente precisa tomar. E quando a gente estava conversando ali com o pastor Silas, a gente estava lembrando da época de Noé. A Bíblia fala que eles comiam e bebiam, casavam. Parece que nós estamos vivendo a época de Noé, né? Porque hoje é assim também. O pessoal come, bebe, casa e dá em casamento. Tem um jogador aí que o cara falou para ele assim, puxa, não fui no teu casamento, mas não se preocupa não, que no próximo eu vou. Então, está desse jeito, né? E aqui fala, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, parece que não está acontecendo nada, parece que não vai acontecer nada, mas Deus está no controle da situação. E a gente precisa estar atento a qual igreja Deus vai vir buscar. Que tipo de cristão ele vai levar para lá? Quem são aqueles que ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos ser esse? A gente quer ser esse? A gente precisa batalhar para ser esse. E aí, quando a gente olha o contexto que a gente está vivendo, seja ele da época de Noé, seja ele quando a gente lê sobre o profeta Isaías, lá em Isaías 6, ou quando a gente fala de hoje, do coronavírus e tudo aquilo que está acontecendo, Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com os padrões deste mundo, a forma que esse mundo vive. A porta bate muito na minha cara, eu sou técnico de futebol também, mas a porta bate muito na minha cara por eu ser cristão. Falecido Juvenal Juvencio, ex-presidente do São Paulo, ele disse, não, a gente ama o Silas, ele nasceu aqui no São Paulo, eu nasci praticamente lá, ele cresceu aqui, mas o Silas é muito religioso. Ele falou isso. Eu tive para vir agora para o São Paulo em 2015, a gente foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará, e o Ricardo Gomes estava saindo do São Paulo por conta da enfermidade lá, e eles estavam para me trazer, ele disse isso. Então, a gente vê assim que existe, segundo Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, com os padrões desse mundo, a forma que esse mundo vive, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente vê que tem duas culturas. A gente está vivendo entre duas culturas. E a gente que é cristão, é muito difícil ser crente. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Deus quer. E nem sempre o que Deus quer é a sua vontade. Deus quer que você perdoa, mas você não quer perdoar. Deus quer que você vá e faça, mas você não quer fazer. A Bíblia fala, o vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. E aí, assim como no nosso falar, a gente precisa viver a cultura do céu. Você não tem gente que você está conversando, mas você não quer ficar perto dela, porque não dá para ficar 5 minutos do lado dela, porque é 10 palavras e 15 palavrão.
Um dia eu falei pro cara, tava na água, na praia, com a família, a moça amiga nossa com a criancinha, e o cara, cada 10 palavras, eram 20 palavrão. Eu falei, meu amigo, cara, desculpa, não dá para ficar aqui não. Então é no falar, é no pensar e é no agir. O segundo passo, quando a gente está, o segundo nível da oração, quando a gente está ali no nosso quarto sozinho, confissão e arrependimento. É quando eu peço para Deus, Deus, me perdoa se eu pensei alguma coisa que não foi, se eu falei alguma coisa que não foi, se eu senti alguma coisa que não foi, se eu agi de forma equivocada. A gente tem que fazer essa oração todo dia para Deus. Jó orava pelos filhos dele, se algum deles pecou, em algum perdoa. Então, no falar, no sentir e no agir. Por quê? Porque a gente está de passagem aqui. A gente é peregrino, a palavra de Deus diz que a gente é peregrino, a gente não é dessa terra, a gente não se veste como o mundo se veste, a gente não fala como o mundo fala, a gente não reage como o mundo reage. Dia 12 de dezembro eu sofri um acidente de carro. Eu estou vivo porque Deus quis. O carro rodou na Bandeirantes, bati num caminhão, bateu no caminhão, me jogou lá na grade. Do jeito que vocês estão me vendo aqui, eu saí do carro, andei 400 metros para pedir ajuda no pedágio. E aí Deus falou para mim, o que você vai fazer com esse resto de vida que eu estou te dando? Então, a primeira cultura, a cultura do céu, ela se baseia na santidade, ou seja, a gente ser separado para Deus. Muita gente não entende isso. Santidade, não, santidade é você ser separado para Deus. A primeira cultura, que é a do céu, ela se baseia na dependência de Deus e não na dependência do nosso braço, da nossa força. A primeira cultura, ela se baseia na luta diária contra a carne, contra os desejos da carne. Ela se baseia contra os desejos, contra o diabo, contra o pecado e contra o mundo. Essa é a cultura do céu. É onde a gente tem que estar inserido, é onde a gente tem que estar batalhando, é onde a gente tem que estar lutando. Não é que a gente não vai errar, não. Mas a gente não vai viver no erro. É diferente. É diferente. A cultura da terra, ela se baseia, como disse a palavra, em ser amigo dos prazeres e inimigo de Deus. Ela vai na força do braço. Eu vou na minha força e vai dando cabeçada, mas vai na força. Ela se deixa vencer pela carne, ela se deixa vencer pelo diabo e ela se deixa vencer pelo mundo. Um exemplo que eu trago sempre sobre a questão de como é difícil para nós cristãos, aqueles que queremos agradar a Deus, viver entre essas duas culturas, é quando a gente faz festa de casamento dos nossos filhos que são cristãos também. É uma luta, é ou não é? Todo mundo tem parente que não é cristão. Todo mundo tem amigo que não é cristão. E aí, bota bebida, não bota bebida, bota bebida, não bota bebida. Aí pergunta para os noivos. E se os noivos estão firmes na igreja, eles vão falar, não vou botar bebida não. Não quero nem saber. Quem quiser ir vai, quem não quiser não vai. Eu não coloquei no meu casamento. Mas tinha. Levaram. Beleza. Problema deles. E depois estava lá embaixo da mesa, lá, e beberam. Casamento do meu filho agora tinha bebida? Também não. Mas foi num hotel lá, os caras arrumaram esquema com o garçom lá e trazia lá do bar do hotel, lá, a garrafinha, não sei lá do que. Beleza, não tem problema nenhum. Faz o que quiser. Quer ir lá na minha casa comer? Pô, Silas, posso levar um vinho? Pode. Pode sim. Eu não vou te dar, em casa não tem. Também não tem cerveja. Pode. Eu ando com o Careca há mais de 30 anos. Careca vai lá em casa, aí eu falo, Careca, não, eu vou lá na sua casa. Eu sou seu amigo, consigo ficar um dia sem beber, não tem problema não. Então, é difícil, sabe por quê? Assim como no jogo de futebol, tem primeiro tempo e tem o segundo tempo. O primeiro tempo da festa é na igreja. E aí, você traz os seus amigos, os seus parentes, que vêm lá dos cafundó do Judas lá para vir no casamento, e vem, viaja, aquela coisa, chega um dia antes, pá, aquela coisa linda, tal. Aí, você contrata o melhor cantor que tem aqui na igreja, os meninos aqui que estavam cantando aqui. Os caras são bons, hein? Vai cantar no casamento. Meu filho cantou no casamento do primo, cantou no casamento da minha filha agora, cantou sábado retrasado, e é bonito de ver.
E os seus parentes, os seus amigos falam, oh, que isso, hein? Cara, que clima, caramba, que coisa linda, que ambiente espiritual, não sei o quê. E aí entra a noiva, entra o noivo, as famílias, os padrinhos, todo mundo arrumadinho, bonito e tal. Aí vem o pastor e fala de aliança, fala do ouro, que é o metal mais precioso, e do cordão de 3 dobras, que se não se quebra facilmente, o noivo, a noiva e Deus, e aquela coisa. Cara, os caras saem da igreja, todo mundo querendo ser crente, cara. Ah, eu quero esse Deus aí para mim também, eu quero. Aí vai para a festa. Ei, miséria. Quando sai da festa, o cara fala, não, eu vou ficar onde eu estava, que pelo menos eu não sou hipócrita. Pelo menos eu sou o que eu sou e acabou. E a questão da bebida aqui, eu não quero assim fazer confusão na cabeça de ninguém, mas eu ouvi de um pastor que é lá da nossa igreja também, mais de 40 anos lá, e ele falou assim, Silas, o que eu vejo? Porque eu fui perguntar para ele, você não vai achar na Bíblia falando que está errado beber vinho. Ao contrário, tinha muita gente que bebia vinho por conta das feridas, aquelas coisas todas. Não é nem esse o tema da mensagem que eu quero falar aqui, mas é bom entrar nisso para não confundir a sua cabeça. A pessoa fala, eu bebo socialmente. Aí sabe o que ele falou para mim? Fala para essa pessoa parar de beber 1 mês. Se ela não conseguir, ela não bebe socialmente não, ela é dependente. Agora, se ela conseguir, ela não sabe se o filho, o neto, a nora tem tolerância ao álcool ou não. Porque é lá dentro. Bateu, virou dependente, a gente não sabe quem vai conseguir, quem não vai. Ninguém começa bebendo 10 litros de cerveja, não, começa com um golinho e quando vê, já virou alcoólatra. Nós tivemos lá na nossa família, o pai do pastor Wesley da nossa igreja foi alcoólatra. Então, essa questão é uma questão muito delicada e é uma questão de cultura do céu versus cultura da terra. É a questão de não se deixar vencer pela bebida alcoólica, que a Bíblia fala. Mas esse é um tema que eu estou levantando aqui para mostrar para vocês a questão das duas culturas que a gente vive. Por quê? Porque existe um engano hoje que roda, inclusive dentro do mundo evangélico, e todo mundo é filho de Deus. Não, está errado isso. Nós não somos todos filhos de Deus, não é segundo o que eu penso, não, é segundo João 1,12, que diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e aí diz o quê? Mas a todos quantos o receberam quem? A Jesus. Onde? Nos seus corações. Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Ou seja, nós somos todos criaturas. Nós não somos todos filhos. Nós somos todos criaturas de Deus. Os filhos são aqueles que receberam a Jesus nos seus corações. Tem uma passagem aqui em Lucas 7:28, que fala sobre João Batista. Diz assim, e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E essa é uma passagem interessante, porque quando a gente olha para a vida de João Batista, diz a Bíblia que ele duvidou quando ele estava preso. Ele chamou um servo lá e falou assim, pergunta para ele se ele é o Messias mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Então João duvidou. E por que Jesus fez essa afirmação, que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista? E aí você olha para a vida de Davi, você olha para a vida de José, você olha para a vida de Moisés, e você olha para a vida de Abraão, e você vê que esses caras fizeram muito mais do que João Batista fez. E por que Jesus falou que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista? E aí, se você olhar lá no versículo Lucas 1,15, ele diz o seguinte, olha que interessante o que a palavra de Deus diz a respeito de João Batista.
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Por que João Batista era... porque dali para trás, ele era o maior entre os nascidos de mulher. Mas o que ele fala dali para frente? Mas qualquer um que for menor no reino pode ser maior do que ele. Está falando da gente. Desde que você e eu, nós tenhamos o Espírito Santo de Deus vivendo na nossa vida. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença para você e para mim. Eu nasci dentro da igreja, mas eu sempre ficava me perguntando esse negócio da trindade. Trindade para cá, trindade para lá. Deus trino, 3 em 1, Pai, Filho, Espírito Santo. E eu nunca entendia bem o que era. Até que um dia eu fui perguntar para o Alex Dias Ribeiro. Falei, Alex, como é essa história aí da trindade? Ele falou assim, eu vou te explicar, você vai entender. Pensa no sol, no todo. Ele falou. Eu pensei, ele falou, o todo é Deus. Como se fosse Deus. Ele falou, pensa na luz do sol. Aí eu pensei, ele falou, a luz do sol é Jesus Cristo. Falei, beleza. Falei, e aí? Ele falou, agora o calor que a gente sente na pele, esse é o Espírito Santo de Deus. Então Deus é o todo por meio de Jesus, mas quem executa os desígnios de Deus nas nossas vidas, em tudo aquilo que diz respeito ao cuidado, a fazer, é o Espírito Santo de Deus. E aí eu entendi melhor aquilo que... E aí ele diz que Jesus, quando ele ascendeu, ele diz, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E olha isso aqui que interessante, que o mundo não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. Essa é a diferença. O mundo não conhece. Tem gente lá no seu trabalho que não sabe o que você tem, mas ela tem medo de você. Ou não é assim? Ela fica naquela, não vou não, que é fria. É o Espírito Santo que protege você. Agora, aqueles que são da tua turma, aqueles lá, tá tudo ali junto. Aquele ali é o cara que fala, opa, precisa morar. Precisa morar, a coisa tá feia aqui, vamos orar, vamos jejuar, vamos batalhar pela empresa e vamos levantar isso aqui, orar pelo chefe, orar o que for preciso. Porque o Espírito Santo de Deus é essa pessoa que caminha com a gente dia a dia. Outro dia meu filho precisava ir para a Inglaterra, ele estava jogando ainda, e ele tem passaporte italiano, porque a avó é italiana, e aí o passaporte italiano estava vencido, e os caras mandaram a passagem para ele viajar, 10 dias para a viagem, cadê o passaporte brasileiro dele? Nada. E tem uma pasta lá, nós viajamos a nossa vida inteira, então tem 20 passaportes lá, os vencidos, os que estão vigentes e tal. E, assim, 10 dias você fica tranquilo, né? Daqui a pouco eu acho. Quando deu uma semana, cadê o passaporte? Liguei pro filho, pra filha, que mora em outro lugar. O passaporte do Caleb tá aí? Não tá, tal. Voltei da ESPN um dia à tarde, falei, hoje eu não saio, eu não faço mais nada, até que eu não acho esse passaporte. Só que eu senti uma vontade tão grande no meu coração de orar. Ajoelhei lá na minha sala, falei, Espírito Santo de Deus. Falei, somente o Senhor pode não querer que ele viaje. Se o Senhor não quer que ele viaje, amém. Que eu não acho o passaporte. Mas se é da tua vontade que ele viaje, me ajuda. Me mostra, me ajuda. Gente, eu já tinha revirado, do lado da minha cama tem 6 gavetas, do lado da cama da minha mulher tem 6 gavetas. A gente já tinha revirado papel por papel em tudo. Tudo, que pasta que você imagina, a gente já tinha mexido. O Espírito Santo de Deus falou, deita no chão lá, em frente à gaveta. Eu deitei no chão, assim, virado para a gaveta. Abre a segunda gaveta. Abri a segunda gaveta. Tinha um friso assim, quando você puxa a gaveta inteira, lá no final tem uma abertura assim, desse tamanho. Eu olhei lá, peguei o telefone, botei na luz o telefone e coloquei assim. Ele não estava no chão da casa, mas ele estava no chão do móvel. Não estava no chão da gaveta do móvel, estava no chão do móvel.
dentro de um ziplock lá, aquele, né, que eles dão, as agências dão de viagem pra gente. A hora que eu peguei na mão assim, eu já dei um glória a Deus. Falei, glória a Deus. Eu não ia achar aquele passaporte nunca, cara. Então você tem como recorrer ao Espírito Santo de Deus. Isso é um detalhe, uma coisa pequena. Agora, o que eu vejo naquilo ali? Quando Deus abriu o Mar Vermelho, não foi para Moisés, não, foi para uma nação inteira. Quando Deus falou para ele, fala para a rocha que vai sair água, ele desobedeceu e bateu, mas a água saiu do mesmo jeito, foi para uma nação inteira. Agora, quando Deus fala, vai lá, isso mostra o quê? Intimidade de Deus com você. E a palavra de Deus diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que Ele ama. Então que você possa ter essa intimidade com Deus. Agora, Deus, Ele sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. A palavra de Deus diz assim, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos ou frustrados. Quando eu fui para São Paulo, eu estava bebendo água atrás de um pilar assim, a torneira estava aqui e os dois técnicos estavam conversando de costas e não estavam me vendo. E um falou assim para o outro, esse menino que veio de Campinas, Silas, ele veio aqui fazer o quê? Ele veio aqui para comer? Eu era tão magro que eu parecia o pedestal aqui do coisa aqui, ó. Tive bronquite, a De Pascoal pagou 1 ano e meio de tratamento para mim. Só que quando eles falaram aquilo entre eles, eu lembrei o que o meu pai falava para mim e para o meu irmão gêmeo. Que vocês não precisem assinar um documento para honrar a palavra de vocês, que vocês sejam homens de palavra. E a segunda coisa, a última palavra na vida de vocês dois, quem tem é Deus. A porta foi abrindo, abrindo. Eu joguei 3 Copas do Mundo. Em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país. E Deus me mandou em 3 Copas do Mundo. Talvez, sabe para quê? Para que eu estivesse aqui hoje. Para que eu pudesse falar para alguém que está aqui, que precisa ouvir isso. Não me mandou lá. Para jogar com Platini, com sei lá quem, para poder estar aqui hoje, para poder falar para você do tamanho, da grandeza desse Deus. Ele vai fazer sempre a parte dele. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu já estou caminhando aqui para o final. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 47, é uma passagem conhecida de todo mundo. E ele diz assim, 47, de 3 a 5. Um homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Esses versículos falam de comprometimento. De quanto que você quer de Deus na sua vida. É aquilo que você vai ter dele. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu mais 500 metros, mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Essa passagem aqui ela é muito interessante. Outro dia é uma ilustração conhecida da grande maioria aqui. O menino perguntou para o pai o tamanho de Deus. E o pai mostrou para o menino um avião no céu. E o menino falou, nossa pai, que pequenininho que é. Aí o pai levou o menino no aeroporto. E levou ele do lado do avião. E o menino falou, nossa pai, que grande que ele é. O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Da distância que eu estou dele. Se eu estou perto de Deus, ele é gigantesco. Se eu estou longe de Deus, ele é aquele aviãozinho lá no céu. Que a gente não consegue enxergar. E aí,
Quando ele fala aqui, tem muitos de nós que estamos com a água até o tornozelo, outros com a água até o joelho, outros com a água até a cintura. Muitos de nós já estamos mergulhados nesse rio, que é onde Deus quer que nós estejamos. E o outro menino perguntou para o pai: pai, o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? E o pai falou para ele: o que é mais importante, a asa direita do avião ou a asa esquerda? São as duas coisas ao mesmo tempo. É a gente orar, é a gente se consagrar, é a gente estar na direção de Deus. Eu li um livro, o nome do autor é Gregory Friesel, e chama Como Viver uma Vida Significativa e Poderosa de Oração. E ele fala ali dos 5 níveis da oração: adoração, ação de graças e louvor, arrependimento e confissão, petição, intercessão, meditação e oração de escuta e reflexão. A gente tem uma forma de se aproximar de Deus. Quando a gente entra na adoração, ação de graças e louvor, é como se... Eu morei no Catar 2 anos, e nós fomos campeões lá com o time que eu fui técnico, e nós fomos comer no Palácio do Rei. Gente, são 2 horas os caras fazendo inspeção na gente para a gente poder entrar. Quando você entra na sala dele, você tem que... Assim, é muita reverência. É muita reverência. Da mesma forma, a gente tem que, quando vai orar a Deus, é dessa forma que a gente tem que entrar. A palavra de Deus diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Aí depois eu vou me confessar, oração de confissão e arrependimento. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí depois eu vou pedir. E a Bíblia fala: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal para esbanjares com os vossos deleites e prazeres. Não tem nada a gente pedir as coisas que a gente precisa, que são temporais e terrenas. Mas pede coisa que esteja relacionada com o reino dele. Domingo passado eu estava na ESPN no canal, e eu achei que o culto aqui era domingo. Cheguei em casa desesperado, porque o cara da ESPN me deu tchau e falou: até domingo que vem. E eu saí e falei: meu Deus, domingo que vem eu tenho culto lá no Vale da Bênção, como é que eu vou fazer? Aí eu liguei pro Joelso. Falei: Joelso, cara, vocês têm culto domingo de manhã aí? Que eu estava querendo vir domingo de manhã. Ele falou: irmão Silas, é sábado. Nossa, eu dei um pulo lá dentro da minha casa. Eu falei: Jesus, é sábado, cara. Mas eu já estava pedindo para Deus, no caminho de São Paulo para Campinas, falei: Deus, ajuda eles não me chamarem para domingo. É uma coisa que está relacionada com a vontade dele. Então, quando a gente pede para Deus alguma coisa que está relacionada com a vontade dele, ele ouve, está lá em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se nos ouve, nos responde de forma afirmativa o pedido que lhe temos feito. Então, às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede. Se você precisar de um Mercedes, irmão, Deus vai te dar. Mas se você precisar de um Fusquinha, ele vai te levar também. Do mesmo jeito. E hoje você não pode nem correr, é multa para tudo quanto é lugar. O Fabinho está de meu motorista aí, meu missionário, irmão querido, porque eu não posso dirigir, tenho minha carteira lá, fazer a reciclagem. Essa é outra coisa que a cultura do mundo oferece para nós. Se eu quiser, eu pego a carta amanhã. Tá cheio de amigo lá, não, vem aqui. Vai, o botão lá da máquina vai sozinho. Parece que tem um fantasma no botão. A, B, C, A, B, C, A2. Né? Faz o exame tudo para você lá. Assim. Então, quando a gente pede mal, a gente não recebe. Mas quando a gente pede certo, gente, tem um universo de bênçãos esperando a gente, nossos filhos, a nossa casa, nosso casamento, nossos netos. Aí a gente vai para a intercessão, aí a gente vai pedir pelos outros, a gente vai pedir pelas missões, a gente vai pedir pelos missionários. Achei linda o que a Márcia falou aqui. Tem muita gente que o coronavírus, se bater lá, morre todo mundo. Não tem para onde correr. Mas Deus pode parar isso aí. O povo de Israel, quando estava no Egito, não chegava no povo de Israel, só batia lá. Batia lá, e aqui não acontecia. Os caras falavam: não acontece nada aí não acontece nada. Por quê? Porque a gente tem a proteção de Deus. Aí a gente vai meditar, oração de escuta, e aí quando Deus vai falar. Quando Deus vai falar. O pastor pensou o mesmo versículo que eu, ele nem conversou.
É porque era isso aqui mesmo que Deus queria que eu falasse. Para quem que vai servir? Não sei. Eu falei, pastor, eu vou baixar o galho, depois você arranca as frutas amanhã, depois da manhã. Você baixa o galho, vai ter hora que ele vai baixar o galho para mim, eu que vou arrancar as frutas. É assim. O elo da corrente, onde a gente vai estar, não interessa. Interessa que as pessoas se aproximem de Deus e o conheçam. Pastor, pode orar fazendo apelo? Pode? Porque um dia eu estava em Florianópolis, lá trabalhando no Avaí, e o Guga, o tenista, me chamou para ir lá na casa dele para ver ele treinar. Eu fui. Pensa numa casa maravilhosa, gente. Eu já vi casa bonita, mas aquela casa, nossa, uma casa gigantesca, mas linda, linda. E aí a gente conversa. Eu falei, Guga, cara, eu não vim aqui só para jogar tênis na sua casa e para conhecer a sua casa. Eu vim aqui por um propósito muito maior. Aí ele olhou assim, eu falei, tá faltando alegria aqui nessa casa. Tá faltando uma mulher aqui nessa casa. Pra botar flor aqui nos vasos. Falei, tá faltando Deus aqui. Falei, posso orar com você? Pode, lógico. Oramos, levantamos eu, ele e o assessor dele, os três chorando lá. Passou um tempo, ele arrumou uma menina lá, que hoje é a esposa dele, ele me pediu pro assessor me ligar para ir na pizzaria, porque ele queria que eu conhecesse a noiva. Fui lá com a minha filha, ele falou, leva sua filha que ela queria me conhecer, eu levei a Carole lá e tal. Acabou, no outro dia o Beirãozinho, que é o assessor, me ligou. Eu falei, ei, professor, eu falei, aí o que, Beirão? E aí, o que você achou? Eu falei, o que eu achei do quê, Beirão? O que você achou da noiva do Guga? Ele me chamou lá porque ele queria que eu conhecesse a noiva, então, para eu dar um, né? Falei, fala para ele que ela não tá nem aí pro dinheiro dele, ela gosta dele. Tá casado com a menina até hoje, tem 2 filhos, 3, sei lá quantos filhos ele tem. E da mesma maneira, eu também não vim aqui, saí lá de Campinas, coronavírus, correndo atrás do carro da gente, né, Fabinho? Correndo atrás de vocês também, eu preciso perguntar para você, primeiro, para aqueles que estão aqui e não tiveram um encontro com Deus ainda e está se perguntando, e como é que eu faço? Eu queria orar com você. Eu queria apresentar essa pessoa que, olha, na minha ordem de prioridade, ele está em primeiríssimo lugar. Deus, depois vem meu casamento, depois vem meus filhos, depois vem a minha família, depois vem minha saúde, depois vem aquilo que eu faço de ministério, porque diz que quando a gente usa o talento que Deus deu para a gente em favor de alguém, a gente está em contato direto com Ele. E por último vem o trabalho. Essa é a minha ordem de prioridade. Cada um tem a sua. Deus está lá em cima. Eu não faço coisa errada com relação ao meu casamento, de traição, não é por causa da minha mulher, não. É por causa de Deus primeiro. Ele que vem primeiro, que aí eu vou ter que me ver com ele e eu não quero. Lógico, desrespeito, é outra coisa. Mas a minha ordem é essa. Então eu queria perguntar para você. A palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus diz assim, ele veio para os que eram seus, povo de Israel, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus diz assim em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca a gente confessa a respeito da salvação. A palavra de Deus diz também lá atrás, eu nasci em pecado, em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas a palavra de Deus diz assim, agora para você, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que se fazem novas. E lá na frente, a palavra de Deus diz assim, eis que eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, eu quero que você esteja também comigo. E o último versículo, Apocalipse 3:20, diz, Jesus falando para você, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu convido o Fabinho para ir lá em casa com a Simone e a filhinha. Porque são meus irmãos queridos, eu amo a vida deles. Jesus não quer convidar, você não vai convidar alguém para entrar na sua casa que você não quer que tenha comunhão com você. Ou se você quer que Jesus
entre na sua casa. E não só mude a sua vida, como a vida da sua família. Mude o seu presente e o seu futuro, principalmente. O momento é agora. Queria que a gente ficasse em pé, por favor, que a gente fechasse os olhos. E só eu que estou te vendo aqui. Então, se você quer que eu faça essa oração por você, levanta sua mão aí onde você está. Eu queria fazer uma oração com você. Tem alguém dizendo, eu quero aceitar Jesus na minha vida, eu quero que Ele entre na minha casa, no meu trabalho, na minha saúde, na vida dos meus filhos. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém que quer levantar a mão, quer dizer, eu quero também. É só Ele que pode resolver o teu problema e o meu. Teu amigo não pode, tua esposa não pode. O problema é de ordem espiritual, de vida eterna, é só Jesus que pode resolver. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta hora. Pai, por cada mão levantada, Pai, por cada um que está dizendo no seu coração. E aqueles também que por vergonha, de repente, não levantaram as suas mãos, mas no seu coração está dizendo, eu quero experimentar essa nova vida com Cristo. Que o Senhor possa, Pai, agora em nome de Jesus, ser o Senhor e Salvador das vidas deles. Escreve, Pai, o nome dessas pessoas no livro da vida. Nós te pedimos. Perdoa, Pai, os seus pecados. Em nome de Jesus. Que você possa nessa hora estar dizendo, Senhor, eu te aceito no meu coração e na minha vida. Quero te pedir perdão pelos meus pecados. Entra na minha vida. Em nome de Jesus eu te aceito. Glórias ao teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. E aqueles de nós que já conhecemos o Senhor, mas a gente está com medo de morrer. Gente, quanto mais perto do fim tiver, a Bíblia fala que a gente tem que levantar a nossa cabeça e ver que a nossa redenção está próxima. Mas muitos de nós temos medo de morrer. Eu assustei quando o meu carro rodou e o guarda perguntou 50 vezes para mim se eu estava bem. Nem em estado de choque eu fiquei. E quando o carro rodou e que ele voltou para a pista de lado assim, e aí o caminhão vindo aqui assim a 100 por hora e ele bateu a ponta, aí ele bateu aqui a traseira e foi jogado. Quando eu estou vendo o caminhão vindo aqui assim, sabe qual o pensamento que me passou? Eu falei, puxa, será que eu vou morrer desse jeito? E foi isso que eu pensei. Puxa, será que eu vou morrer desse jeito? Minha filha ia casar um mês depois. Ia estragar tudo. Mas eu não fiquei com medo. Depois eu fiquei feliz de não ter ficado com medo. Porque a certeza que a gente tem da salvação, ela faz isso. Ela tira o medo de morrer. Esse é o maior medo do ser humano. O primeiro e maior. O segundo é o de falar em público. Quando você não tem medo de morrer, você não tem medo de mais nada. Porque você sabe que o teu Deus é o teu Deus. Ele vai cuidar de você. Então, se tem alguém de nós aqui que sabe, puxa, eu sou crente, sim, Deus sabe, Deus me conhece, mas eu tenho medo, sim. Porque eu também não estou andando lá, essas coisas com Ele. Sabe? A minha vida de oração também não está aquela vida de oração, a minha vida de leitura da palavra também não está aquela coisa. E eu sei que eu posso dar um pouquinho mais, você não precisa levantar a mão, não, porque eu não vim aqui para constranger ninguém. Mas eu vou orar e que você ore também, nessa hora, né? Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Ele está aqui para que a gente melhore. Amém? Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, por cada um de nós, Pai, que já Te conhecemos e que queremos Te servir melhor. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê vitória sobre o pecado, Pai, que o Senhor nos dê vitória sobre o diabo, que o Senhor nos dê vitória, Pai, sobre o mundo e que o Senhor nos dê vitória, Pai, sobre nós mesmos, quando nós mesmos somos os nossos próprios adversários. No que diz respeito a estar na Tua casa, no que diz respeito a buscar a Tua palavra, no que diz respeito, Pai, a buscar a Tua direção. A Tua palavra diz assim, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. E muitas vezes a gente toma decisão e nem... Depois que a gente vai perguntar o que o Senhor acha. Ajuda a gente, Pai, a andar na Tua direção, na Tua dependência. E que as pessoas possam olhar para nós, e que elas possam ver a Ti, e que elas possam perguntar para nós, qual
a razão da esperança que há em nós. E que nós possamos santificar a Cristo no nosso coração, para que a gente esteja pronto para responder para essas pessoas, de uma forma mansa, sem aquela coisa, não, de uma forma mansa, a razão dessa esperança que há em nós. Em nome de Jesus, fica com cada um de nós, fica com o Brasil, fica com o mundo, fica com a tua igreja nesses dias, Pai, de pânico, mas que o seu nome não deixe de ser anunciado, seja via online, seja via rádio, seja de que forma for, mas que a tua obra não pare, para a honra e glória do teu nome é que nós oramos. Amém. Gente, Deus abençoe, obrigado, viu? Deus abençoe.